Bem-vindo ao programa Resenha. Hoje nós vamos conversar com Luciane de Albernaz, uma mãe atípica, mãe do Isaac. E o assunto é o transtorno de espectro autista. Luciane, bem-vinda ao programa Resenha. Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Satisfação estar aqui conversando contigo. E enfim, né, estou à disposição para a gente poder conversar sobre autismo. Fico muito feliz com a oportunidade, né, para a gente poder estar conversando para além do Abril, né, que a gente usa muito o Abril para conversar sobre autismo. Então a gente precisa conversar durante todo o ano, né? Sim. A coisa mais linda que tu fizesse, tu chegou aqui e me dissesse assim: eu sou a mãe do Isaac. Sim. Eu achei tão fantástico isso, sim. Sabe? A tua referência, a mãe do Isaac. Sim, quando a gente é mãe, a gente tem realmente os filhos, são a nossa referência, né? Exatamente, né? E eu sou mãe do Isaac porque meu filho é único, né? Claro. E é muito além de um rótulo, um diagnóstico, enfim. Sim. Mas é isso. E ele que me move, ele que me motiva. Foi ele, assim, que mudou a minha visão de mundo, de olhar, enfim. E é isso que eu busco, sabe? Eu busco levar adiante, né? Tudo que ele me ensina, enfim, né? Sim. Tu és bacharel em Direito, fazes nutrição. Isso. E tu dá palestras, mentorias sobre o espectro autista. Isso. Eu comecei esse movimento, na verdade, né? Porque eu vi a necessidade que as pessoas tinham de saber. Muitas vezes as pessoas querem auxiliar, querem ser suporte, enfim, querem fazer parte daquela rede de apoio para os familiares TEA, só que eles não sabem onde conseguir informações. A gente tem aí muita coisa quando a gente vai falar sobre autismo, né? E eu resolvi fazer um trabalho mais focado em conscientização, em atendimento humanizado, certo, né? Para os indivíduos e para a família, né, do espectro autista, enfim, porque foi uma das coisas que eu mais senti falta, assim. Dessa rede de apoio? Dessa rede de apoio, sobre, de fato, o que seria inclusão quando a gente fala em autismo e sobre, né, a falta de suporte, de recursos. Quando veio o diagnóstico? O Isaac hoje ele tem 6 anos, né? Que lindo! E a gente recebeu o diagnóstico precoce, né? Com 1 ano e 11 meses a gente conseguiu fechar o diagnóstico. Ele regrediu, assim, ele já tinha atingido alguns marcos de desenvolvimento e ele regrediu, ele perdeu habilidades, que a gente chama, né? E aí, nessa primeira poda que ele teve, a gente conseguiu fechar o diagnóstico e ele já foi encaminhado para terapias, enfim, terapias comportamentais. Na época foi isso que nos encaminharam. E o Isaac, a gente sempre fez essas terapias, enfim, só que com o passar do tempo a gente via que tinha mais coisa, não era só autismo. Então é isso que eu falo também nas minhas redes, sabe? O que caminha junto com o autismo? Lá naquela época, a médica, enfim, não pediu exames, né? Eletrocefalograma, outros exames, porque assim, para fechar o diagnóstico, a gente tem um olhar clínico, é um diagnóstico clínico, né? Comportamental. Só que no caso do Isaac, e isso que eu gosto de levar adiante, por que eu tô fazendo nutrição? Inclusive por causa disso, por causa das comorbidades que caminham com o autismo. E eu descobri que o meu filho, hoje ele é nível 3 de suporte, né? Por causa das comorbidades que caminham com o autismo dele. Então, em 2020, né, em plena pandemia, a gente teve o diagnóstico de epilepsia. Ele tem uma epilepsia que é silenciosa, então não é aquela tônico-clônica que a gente está acostumado a ver. E é uma comorbidade que atinge 40%, 45% das pessoas do espectro autista. E não é muito falado até dentro da área médica, não se pede exames, enfim, dentro desse diagnóstico precoce. Então, o meu filho não é o único, sabe? Não é um caso isolado. Então, quanto tempo ele ficou sem tratamento para essa epilepsia e sendo tratado só como autismo? E aí eu descobri transtornos gastrointestinais, alergias alimentares, várias comorbidades na parte imunológica, endócrina, e eu com esses estudos eu tenho visto que isso é algo que é muito mais comum do que se imagina dentro do autismo, né? O próprio TDAH também, outras comorbidades que estão junto, né? E que a gente precisa ter esse olhar mais integrativo, né? Não olhar só daqui para cima, sabe? Só comportamental. Certo. A gente precisa dar
se aprofundar mais. E é isso, sabe? Eu represento aqui um coletivo de mães. Claro. Né? Que a gente está buscando, sim, se informar. A gente está buscando profissionais de qualidade, né? Que sejam atualizados para poder nos dar suporte. Porque a gente, muitas vezes, tem que sair daqui da nossa cidade para poder ter esse tipo de atendimento e de tratamento. Porque em Rio Grande não tem? Não temos, não temos. Que tipo de profissionais nós não temos aqui que seria necessário? Nós não temos, quando a gente chega em rede pública via SUS, por exemplo, nós não temos assim uma rede unificada que faça esse trabalho de acolhimento. Já existe esse projeto piloto, enfim. Tá. Não, mas ele não é aplicado. Na parte prática a gente vê essa ineficiência, né? Da gente ter ali uma rede que possa fazer um acolhimento para aquela criança, que possa fazer o acolhimento psicológico, principalmente para os familiares, certo. E que possa encaminhar para as terapias, né? Então nós não temos terapia ocupacional com integração sensorial na nossa cidade, que é uma das terapias que são cruciais, porque quando a gente fala em autismo, 98% das crianças têm transtorno do processamento sensorial. Então, é uma comorbidade que tá ali, né, com os autistas e não tem terapia, não tem terapeuta habilitado para atender aqui nosso município. Muitas vezes são encaminhados para São José do Norte. Tá. Em Santa Vitória do Palmar já tem lugares que façam esse acolhimento de rede, enfim. E aqui em Rio Grande ainda precisa ter muita coisa. Nós somos uma cidade de 250 mil habitantes, né? Então, a gente sabe que tem aumentado muito os diagnósticos, né, de crianças no espectro autista. E o que eu falo assim, olha, hoje são crianças, mas e depois? São adolescentes, são adultos, então a gente precisa de projetos, políticas públicas mesmo, sabe? Para dar assistência nessa intervenção precoce, que é muito importante para a qualidade de vida. Quanto antes souber, mais fácil vai ser encaminhar para as terapias. A vida, né? Mais fácil vai ser a vida daquela criança. Sim. Né, que vai poder ter as suas potencialidades, enfim. Mais fácil vai ser a vida daquela família. Sim, porque quando tu fala em criança ou adolescente, também tu fala na família, né? Toda a rede que tem por trás. Pai, a mãe, o vovô, a tia, todo mundo, irmãos, todo mundo. Assim, feliz de quem tem essa rede. Claro. A grande maioria é só com a mãe mesmo, Entendi. Sabe? E olha o quanto que essa mãe precisa de suporte, precisa de acolhimento, enfim. Então, a gente precisa, assim, repensar muita coisa no nosso sistema, sabe? Então, a gente muitas vezes vai para um plano de saúde, quem tem condições, né, para buscar essas terapias e mesmo assim é difícil. Quer dizer, então, vamos pensar assim, em Rio Grande não tem nem no privado, nem no público terapias que abarquem? Nós temos na rede particular, nós temos privado, né, só que mesmo assim, lista de espera, a gente encontra hoje profissionais que estão sobrecarregados, muitas vezes as clínicas buscam profissionais que não são daqui da região, vêm lá do Nordeste, do Norte, para poder estar ocupando essas vagas aqui. Entendi. Né? E a gente precisa que o SUS também faça esse movimento, não só a rede particular, né? Que capacite profissionais, que tragam profissionais capacitados para atender as demandas do nosso município. Sim. E uma coisa muito importante que eu vi nas tuas redes é que tu te intitulas assim, mãe atípica. Sim, sim. Né? O que é uma mãe atípica? Porque tu falasse assim, sempre cai mais sobre a mãe. Então, por isso esse termo mãe atípica? Né, o termo atípico, a gente fala sobre a nossa maternidade. E tem também pai atípico ou é só mãe atípica? Sim, pai, mãe, né? Entendi. E o que é importante é porque quando a gente lê isso, a gente fica pensando, como assim uma mãe atípica? Onde está essa atipicidade, né? Na verdade, mães atípicas são mães PC, Down, autistas, doenças raras, né? E eu faço parte também desse grupo de mães que tem uma maternidade atípica, ou seja, que tem particularidades, né? Então, seria por isso do termo, né? Sim, claro, eu já vi assim, em outros, como tu falasse, em outros aspectos também, essa forma de mãe atípica. E é muito interessante porque a mãe sempre carrega pra ela, né? A Luciane, ela puxa aquele filho pra ela, né? Ela se desenvolve. Tem muitas mães que esses dias eu entrevistei uma que era pedagoga, e ela foi fazer, então, especialização na área, porque a filha também tem... Eu não me lembro bem qual era a tipicidade, isso. Aí eu fiquei pensando assim, então as mães, elas buscam, né? E elas vão atrás, elas desenvolvem, e elas fazem grupo de proteção, uma rede de apoio. Tem agora a TEA, eu acho, esse nome,
várias mães juntas. Sim, né? Vários coletivos, vários Exatamente, grupos, para quê? Para juntar as forças, digamos assim, para que sejam ouvidas. E a gente tem que falar sobre o autismo, porque muitas pessoas, às vezes, não sabem que as crianças podem ter alguma limitação, até de, acho que barulho, sim, questões sensoriais, né? Exatamente. E a gente tem, assim, a escola do meu filho mesmo, né? Como a gente estava conversando. Cada turma tem 3 crianças autistas, né? E como está essa inclusão, né, escolar? Ainda na nossa cidade ainda está bem precária, né? A gente tem aí um déficit dos monitores, nós não temos monitores nas salas de aula. Eu mesma, meu filho está numa escola municipal, eu tive que pedir para o Ministério Público intervir. Então, a SMED, a gente foi à SMED, enfim, levamos todas as pautas, laudos, comprovando essa necessidade de ter alguém para auxiliar, enfim, para dar suporte para a gente ter inclusão de fato, né? Sim, porque dizer, vamos incluir, mas tem que... E não dar as ferramentas, né, para aquela criança estar de fato incluída naquele meio. Então é isso, e hoje eu estou aguardando, no meu caso, acredito que seja de outras famílias também, eu estou aguardando que a prefeitura cumpra, né, que a SMED cumpra ali o prazo liminarmente para poder meu filho ter um monitor em sala, né? Então tens um pedido na SMED para que tenha um monitor para acompanhar teu filho? Nós pedimos primeiramente na SMED, a SMED não conseguiu porque a demanda é muito alta e não tem pessoal, as pessoas habilitadas para isso, né? E aí essa demanda foi para o Ministério Público, foi para a promotoria daqui de Rio Grande. E agora se judicializou e agora a gente está buscando na justiça esse direito. Entendi. Luciane, como isso de ir buscar? Porque às vezes tu vai buscar... É muito difícil, assim, olha, eu me enxergo privilegiada porque tenho, né, o pai do Isaac que está comigo, meu esposo, eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha sogra, eu tenho uma rede, né, que me dá suporte para, por exemplo, eu estar aqui hoje dando essa entrevista, né? Então, assim, e as mães que não têm condições mínimas, muitas vezes os filhos não conseguem sair de casa por questões sensoriais de saúde. Vamos falar disso no próximo bloco? Claro. Nós vamos fazer um intervalo. Não sai daí, tô te esperando. Olá pessoal, estou aqui na rua Vitorino 461, onde tem mais uma loja, mais a terceira filial, tem a matriz, é a terceira filial aí do Grupo Max. Aqui você encontra tudo para xerox, tudo para sua camiseta, tudo que você precisar para sua festa de impressão e também de... Olha só o que tem aqui, ó. Olha só, olha, quer fazer caneca, quer fazer copos de drink, você quer fazer várias impressões, olha aqui também tem, olha aqui as canecas que você pode botar sua foto ou impressão, também tem aqui, ó. Olha aqui, ó, aqueles coisinhas de lixeira de TNT, muita coisa você encontra aqui na mais uma loja aqui do Grupo Max, na Vitorino 461. O pessoal tá trabalhando ali, ó. Olha aí, ó, quanta coisa legal. Você quer fazer o seu xerox? Quer fazer o seu xerox? Você pode fazer o seu xerox aqui. Você que tá no centro, onde você estiver, você pode fazer o xerox. Também quer fazer uma estampa de camiseta aí, ó. Olha aí, quer fazer uma estampa de camiseta? Quer fazer? Quer colocar sua foto, a foto de um amigo seu, ou a foto do seu filho? Você também pode vir aqui, tem no Grupo Max, a gente também coloca e também faz a impressão em camisetas, tá bom? Agora, nesse momento aqui, ó, olha que pode oferecer para você, tá com probleminha de fazer uma encardenação aí para você, pro seu livro também, você encontra também aqui no Grupo Max, lembrando que é na Vitorino 461, Grupo Max, xerox, tudo, camiseta e muito mais aqui na Vitorino 461, tá certo? Cause a melhor impressão com os impressos de sua empresa. O Grupo Max oferece equipamentos de última geração para confeccionar blocos de pedidos, recibos, comandas, cartões de visita com verniz localizado e cantos arredondados, folders, cartaz. O melhor em impressos é com o Grupo Max. Personalize sua empresa com os produtos de qualidade. Grupo Max, Avenida Cidade de Pelotas, 1321, fone 3232-7981 ou pelo WhatsApp 99945-3582.
voltamos com o programa Resenha, hoje conversando com Luciane de Albernaz. Luciane, nós estávamos falando no último bloco sobre o suporte das mães, né? A necessidade que as mães têm de contar com a família. Tu disseste o teu esposo, tua mãe, tua sogra, todo o suporte tu tens para deixar o Isaac. E tem mães que não têm esse suporte. Sim, uma rede de apoio, né, que a gente chama, né? Então eu me sinto, como eu estava falando, privilegiada, porque eu tenho essa rede de apoio, né? Mas muitas famílias não têm, são mães solo, né? Entendi. E com filhos autistas. E eu falo aqui de crianças, adolescentes, adultos também. Claro. E aí, com quem que fica essa criança, enfim, com esse indivíduo, para essa mãe poder, por exemplo, ir num psicólogo, poder fazer uma atividade física que seja cuidar de si, cuidar de sua saúde. E é muito importante, porque a gente, quando está falando desse indivíduo que precisa de cuidados, o cuidador, ele precisa de muito mais cuidados. É muito importante isso que tu falas, porque a mãe precisa de cuidado, ou quem está próximo a ele, ou seja, a família. E a terapia, ela é muito importante, né? Para a pessoa conseguir falar das suas angústias. E entender também como é que é aquele funcionamento daquela vida atípica dela, né? Claro. Porque a gente não tem uma receita de bolo, né? Claro. Cada criança no espectro, ela é única e ela vai ter as suas particularidades, enfim. Então, o quanto é importante o acolhimento dessa família também. Por exemplo, eu senti muito falta disso. Meu filho ficava nas terapias e eu não podia estar ali junto na terapia, né? E aí eu ficava ali numa sala aguardando. Entendi. E com todas as minhas dores, angústias, a gente vive um luto no início, quando a gente recebe esse diagnóstico do luto daquele filho esperado e de que não temos mais, mas não, aquele filho sempre esteve ali. Claro. Porque a gente precisa entender e ter ferramentas para auxiliar e para a criação, né? Tu tem que ter um espaço que tu possa dirimir tuas dúvidas, né? Com quem falar das tuas angústias, aqueles dúvidas. terapeutas do teu filho, a gente precisa dos terapeutas para a mãe também. Claro. A gente também precisa desse acolhimento, sabe? Né? E quando o teu filho é encaminhado, tu também precisa ser encaminhada para algum tipo de atendimento daquela demanda. Muitas vezes a gente está falando aqui de famílias que não têm o básico, sabe? Não tem o básico em casa. Sim. Então essa rede que eu faço parte, esse grupo de mães da Te Amo, a gente dá suporte para famílias em vulnerabilidade, mães em vulnerabilidade que não têm o básico. Hoje, quantas mães fazem parte desse grupo? Atualmente, acredito que seja em torno de 120 a 130 mães. Né? Só de Rio Grande? De Rio Grande, de Rio Grande, algumas de São José do Norte, mas a gente tá com esse projeto de virar associação. A Cibele foi quem fundou o grupo, enfim, e a gente leva várias pautas, assim, a gente tá buscando no executivo, no legislativo e no judiciário, sabe? Entendi. Todas essas demandas. E é isso, acredito que com o coletivo, a gente conseguindo ser também a nossa própria rede de apoio, a gente consegue, enfim, chegar nesses espaços que a gente precisa para poder, enfim, né, conscientizar a sociedade, né? Tu fala uma coisa muito importante, conscientizar. Tu já passaste por momentos, assim, das pessoas não entenderem o que é? Diariamente. Diariamente, e tudo bem, sabe? Porque a gente não foi criado, a minha geração pelo menos não foi criada a entender e de fato as diferenças, né? As diferenças, elas eram escondidas ou, né? Não se falava muito disso, né? Sim, porque a gente não falava em inclusão, né? Não se tinha inclusão, não se falava sobre todas as deficiências, enfim. Exatamente. Tem muito tabu ainda quando se fala em autismo. E até para os próprios pais também é difícil, sabe? Dizer, meu filho é autista, porque tem muito tabu na sociedade quanto às diferenças. E a gente vê que isso é falta de conscientização, falta de informação, né? Da gente saber de fato o que precisa, Falou uma coisa muito importante, falta de informação, porque antigamente se falava, algum tempo atrás, antes da reforma do CID, sobre o autismo leve, moderado. Sim, e não é mais assim, não é esse enquadramento mais. Nós temos agora que entrou em vigor o CID-11 e a gente não se fala mais em termo Asperger, que se falava antes, o Asperger era diferente do autista. Então a gente tem o autistas nível 1, 2, 3 de suporte. E esse nível de suporte é o que vai dar ali mais ou menos condições para a família e para os educadores e profissionais saberem o que eles precisam de dar de suporte de fato para aquela criança, para aquela família, né? Então, não existe autismo leve. Claro. Né? Dentro dessa terminologia que se tinha antigo, autismo leve. Não existe autismo leve, né?
E qual é essa diferença de suportes? os níveis de suporte são as terapias, de fato, que precisam, enquanto rede, adaptações pedagógicas, comorbidades, porque assim, o meu filho é nível 3 de suporte. Por que ele é nível 3 de suporte? Porque nós descobrimos as comorbidades que caminham junto com o autismo dele e que precisam estar em constante tratamento, né? Porque a gente não tem um autismo nível 3 de suporte para sempre. E dentro desse espectro, ele vai caminhar nesse espectro, por isso da importância de ter um tratamento digno e justo, sabe? Certo. Para esse indivíduo. E aí, então, eu descobri a epilepsia, descobri distúrbios gastrointestinais, que foi que me levou a hoje estar na nutrição, enfim. Certo. Então, essas coisas que caminham com o autismo, por que elas caminham com o autismo? Por isso que é espectro. Por isso do termo espectro, exatamente. Entendi. E é único, cada um vai ser único porque nós temos a nossa manifestação gênica, né? Porque o autismo, ele é sim genético, mas nós temos também os fatores epigenéticos ambientais, os gatilhos ambientais, todas as coisas que estão ao nosso entorno que também fazem parte, né? De quem nós somos, né? Sim, interessante falar disso, porque a gente precisa saber dessas coisas, a gente tem que acolher. Exato. Né? Porque antigamente as pessoas elas ficavam muito fechadas em casa, nas suas famílias. Isso não era falado, a gente não falava sobre isso, porque, como tu bem disseste, eram tabus, que ainda tem, né, Luciane? Ainda temos, mas a gente precisa, assim, sabe, ocupar esses espaços, falar sobre. A gente teve agora dia 18, dia do Orgulho Autista, e eu me posicionei nas minhas redes dizendo, eu não é meu lugar de fala, porque eu não sou autista. Então eu não posso falar sobre como é ser autista. Eu sei como é ser mãe de uma criança no espectro autista, mas falar por eles eu não posso. Então quando eu ocupo esse espaço nas minhas palestras, treinamentos, é como mãe atípica mesmo, sabe? Esse é o meu lugar de fala. Claro. O que eu vivo enquanto mãe, o que eu preciso buscar para dar suporte para o meu filho e tudo que caminha junto com o autismo, né? Mas falar sobre o que é ser autista, sobre autismo, por isso que hoje em dia eu compartilho muito também conteúdo dos autistas. Eu tenho vários autistas que eu sigo, que são adolescentes, eu fiz uma live com a mãe do Murilo, e eles são lá de Curitiba, e o Murilo tem apraxia severa da fala, o meu filho também tem apraxia, e ele começou na pandemia a ditar para a mãe dele textos, e hoje ele já escreveu 2 livros. E, né, hoje ele tem 14 anos e ele conseguiu ter esse caminho com a mãe ali de comunicação. Sim. Né? E conversei com a mãe dele, enfim, de tudo que eles passaram para chegar nesse momento de que ele está conseguindo se expressar. Tem a Carol também, a Carol Souza, que ela usa a comunicação alternativa e ela fala demais. Então, assim, olha, é olhar para além das aparências mesmo, porque quando tu vê o Murilo e quando tu vê a Carol, que são autistas, com as suas distinções, com as suas estereotipias, a gente fala, será que está entendendo de fato o que a gente está falando? E nossa... tem ali um cognitivo super preservado e tem opiniões e tem uma visão de mundo e uma visão espiritual para muito além, assim, eu aprendo muito com eles. Então esse é o lugar deles de fala. Entendi, perfeito a tua colocação. Sim. E como eu tô aqui para falar como família, como familiar, né, e mãe que precisa de acolhimento, precisa de suporte, porque a gente existe. Nossos filhos existem, é uma deficiência invisível, né? O autismo não é sindrômico como o Down, né? Então, muitas vezes a gente pode estar passando aí a gente está em espaços que são mais desafiadores, por exemplo, o shopping, o supermercado, e a gente pode estar encontrando ali um familiar, uma família, uma criança que está tendo uma crise sensorial, e a gente, que birra, não dá limite, é falta de educação. E não, a gente está lidando ali com uma família que está precisando de suporte, de acolhimento. Interessante quando tu fala nesses espaços, porque realmente às vezes há muitas críticas sem saber o que está acontecendo. Exato. Né? E quando tu fala sensorial, o que pode ser? Um barulho? O que? Um movimento? Sim. Na verdade, quando a gente fala de autistas, a gente tem indivíduos que são hipersensíveis aos estímulos sensoriais, então visão, audição, olfato, cheiro, tudo, a parte do movimento, de como ele se sente a parte da propriocepção, como ele se sente no meio, né? Então a gente tem indivíduos que recebem esses estímulos a mais e tem os que recebem a menos.
são hipossensíveis Certo. e hipersensíveis, né? O Isaac mesmo, meu filho, ele oscila entre um e outro. Então, ele é um buscador, ele gosta de explorar, né? Mas ao mesmo tempo ele tem sensibilidades auditivas, né? Ele tem a questão visual também, é muito estímulo para ele. Então, tem um momento que aquilo ali é tanto estímulo e muitas vezes a gente não consegue dar suporte ou prevenir, sabe, dar algum recurso sensorial para ele poder se organizar, poder se acalmar, e ele entra em crise nesses espaços. Mas por falta de conhecimento, por falta de informação, por não saber mais ou menos, não ter um suporte, por exemplo, de um terapeuta ocupacional com integração sensorial, Certo. que te diga, olha, nesses casos, faz assim com teu filho, Claro. antes de tu entrar nesse espaço, que aí tu vai conseguir prevenir uma crise. É o que tu falas do suporte para a família. O suporte para a família, Claro. esses profissionais precisam estar Certo. junto, porque eu, graças a Deus, como eu te falei, sou privilegiada, eu tenho acesso a esses profissionais, né? Eu tenho condições de buscar informação, mas e as famílias que não têm, que são a maioria muitas vezes, Claro. né? Certo. Então, ele tem surtos, claro que ele tem surtos de agressividade, coisas, porque ele já está num nível de sofrimento tão alto, né? De estresse. Sim. Né? Que aquele organismo ali tá pedindo socorro, Claro. aquele ser tá pedindo socorro. E a família e a mãe muitas vezes juntos, sabe? Claro. Porque é punk tá todos os dias com uma criança que tá em crise e que não tá tendo suporte necessário. É difícil, sabe? Até muitas vezes, como a gente estava conversando, para poder ocupar esses espaços para reivindicar. Claro. Né? Sim. Muitas vezes. Agora imagina, nesse grupo que tu falasse de 128 mães. Isso é média de 120, 130, tá sempre entrando, Tá, né? Agora tu imagina, essas mães todas precisando de suporte. Tá Sim. na hora de um olhar de políticas públicas. Exatamente, sobre isso. é esse o meu propósito. Claro. É assim, olha, por isso que eu tô movimentando, Sim. fazendo esses trabalhos de palestra. Eu tenho dois projetos, né, Tá. pessoais, que o meu primeiro projeto é esse circuito de palestras que eu tenho levado para os profissionais da linha de frente da saúde, Certo. né, das UBSs, enfim, para levar essas informações mais atualizadas, levar cursos, links de cursos gratuitos que até o próprio SUS disponibiliza, Certo. né, quando a gente fala em terapia ABA, essa parte alimentar, reabilitação. Então a gente tem sim, eu quero ser uma facilitadora, entende? Claro. Então, como eu tô nesse lado de mãe, né, e vejo quais são as necessidades, quais são as demandas, eu quero levar para os profissionais. Sim. O que eles precisam fazer para dar esse suporte Claro. para a gente, entendeu? Por esse outro lado que eu tô. Então, o meu movimento é esse, de dar palestras para profissionais da saúde e da educação. Ou seja, tu estás exercendo uma capacitação desses profissionais para lidar com o espectro autista. Sim, exatamente. Certo. Agora mesmo, semana passada, eu iniciei uma mentoria com a doutora Deise Ávila, ela é dentista, e ela está fazendo esse trabalho também comigo, de como dar esse acolhimento, esse atendimento humanizado no consultório odontológico. Que bacana. Imagina como que deve ser Sim, para dentista claro. atender crianças do Sim, espectro, sim, né? sim. Então ela é odontopediatra e eu tô conseguindo dar esse suporte para ela. Entendi. É importante isso porque são áreas, né, Muitas. interligadas que precisam disso. Precisam. Até para, como tu bem disseste, acolher o autista, acolher a mãe, o pai, a família. Rede de saúde, rede pedagógica, de educação, e é isso, né? E a sociedade, enfim, a sociedade como essa grande rede de apoio. Claro. Né? Que as pessoas tenham um olhar mais humanizado, mais Esse é amoroso. Esse é meu propósito. Essa é a minha missão. Sim, com certeza. Luciane, que legal conversar contigo, né? Eu que agradeço. Que bacana vocês terem essa rede de apoio que é tão necessária para se falar sobre isso, se conscientizar e principalmente sim exercer o afeto, a empatia sobre aquele lugar do outro. Que às vezes tu não vai estar naquele lugar, como tu bem disseste, mas tu pode estar ali ajudando, tu pode estar ali dando suporte. Sim, seja com informação, seja com um abraço. Claro, né? é verdade. Seja com acolhimento, enfim, e é isso. Eu tenho me colocado à disposição e quem quiser ajudar, quem quiser saber mais... Como é que te acha nas redes sociais, Luciane? Pode entrar ali no meu Instagram, meu arroba é Luciane de Albernaz. Tá. Ali na minha bio já tem um link do meu WhatsApp, pode entrar em contato ou pelo direct também. Certo. E é isso, fico à disposição e agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu agradeço a nossa conversa, te desejo assim, muito sucesso e que as tuas mentorias sejam cada vez maiores. Que assim seja, obrigada. Então é isso, conversamos com a Luciane. E para encerrar o programa, é aquela nossa frase: vamos, que é pra frente que se anda. Um super beijo!